Fala galera, eu sou o Kiko, instrutor do curso básico de direção de fotografia do CinemaScope e sócio fundador da produtora de vídeo Impulso Filmes. Com esse vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho da linguagem cinematográfica que foi utilizada em 1917, um pouco das curiosidades do filme, como que o Sam Mendes junto com Roger Deakins conseguiram moldar todo esse visual da Primeira Guerra Mundial para fazer o filme ficar como se fosse um longo plano de sequência. Já aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com o pessoal, beleza? Vem comigo! Spoiler! 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 Então, pra gente dar uma atualizada, 1917 é o novo filme do Sam Mendes, com participação na direção de fotografia do Roger Deakins, que levou o Oscar de melhor direção de fotografia, melhor edição de som, melhores efeitos visuais. O Sam Mendes, o diretor desse filme, já trabalhou outras 2 vezes com Roger Deakins, em 2005 com o filme Jarhead, depois veio com Skyfall em 2012 e agora com 1917. A proposta do filme é acompanhar 2 soldados da Primeira Guerra Mundial a entregar uma mensagem para um batalhão que está do outro lado do fronte. A dupla carrega a mensagem que vai colocar em jogo a vida de 1.600 soldados de outro batalhão, inclusive o irmão de um dos personagens principais está dentro desse batalhão que corre perigo. E quando se fala na questão da linguagem cinematográfica desse filme, o que mais chamou a atenção é que o filme é rodado como se fosse um longo plano sequência. Ele tem diversos cortes escondidos, mas é feito com uma maestria tão afiada que às vezes a gente nem percebe. A câmera ao longo de todo o filme ela é estabilizada no sistema Trinity da Arri, que mantém a câmera em enquadramentos sólidos, porém ela flutua entre as trincheiras e acompanha esses 2 soldados desde o momento inicial do filme até o quadro final do filme. Com o recurso do plano de sequência, a temporalidade do filme se torna um dos personagens principais. Como o tempo urge para o Blake conseguir atravessar todo o fronte alemão e chegar até o outro batalhão, ele traz essa emoção e traz essa aflição do personagem pra gente que está assistindo também. Logo no primeiro momento do filme, a gente já começa a entender qual que é a proposta visual que ele traz pra gente. Os personagens nunca dão passos atrás, é sempre passos à frente. Eles nunca voltam. Então essa percepção que a gente tem de que eles sempre estão indo para algum lugar, isso traz um ritmo pro filme que lá no fundo mexe dentro do nosso psicológico, jogando a gente para dentro do universo da história. Um dos recursos usados para manter o suspense ao longo de toda a trajetória da câmera foi justamente girar o eixo da câmera ao redor dos personagens. A câmera, ao fazer o giro de 360, enriquece o quanto de detalhe que a gente vê na cena. E toda vez quando o eixo gira, é porque ele esconde ou revela algo pra gente. Então é inteiramente ligado como que o suspense desse filme representa pra gente. Logo na primeira cena, a proposta visual já é absorver um pouco da história desses 2 personagens e o contexto que eles estão inseridos. As poucas palavras que os personagens trocam até chegar no general que vai dar a missão principal para a dupla, a gente consegue entender um pouco e construir a imagem daquele cenário. Então você tem soldados ao redor dos personagens principais fazendo atividades do dia a dia, mas extremamente cansados. A gente está falando do terço final da Primeira Guerra Mundial, onde os exércitos já estavam completamente desmoralizados e cansados. A equipe de produção teve quase 6 meses de ensaio no set real, que eles tiveram que cavar as trincheiras, que eles tiveram que construir esses ambientes, né, que eles iam gravar, porque o tempo da cena precisava ser exatamente o tempo que percorresse esses personagens dentro do ambiente. Ao dar a impressão que a câmera está sempre num longo take, ela possui algumas dinâmicas, algumas movimentações que vai do pé do personagem ao rosto do personagem, a fim de trazer pra gente detalhes daquele cenário. Então você tem muito barro, os corpos em decomposição, cavalos em decomposição, e aí logo consegue imaginar o cheiro daquele lugar horroroso, sendo que eles estão andando sem cobertura. Então a câmera vai acompanhando aquilo com um suspense. Os personagens estão sempre ligados, ao menos por alguns intervalos. Um detalhe muito bem feito no filme, acontece alguns checkpoints ao longo da trajetória dessa narrativa. Quando os personagens têm contato com algum superior, é sempre um momento para a gente aprender um pouco mais sobre a história que está sendo contada e para a gente descansar um pouco do ritmo que vem acontecendo no filme. Então todas as vezes que os personagens têm que interagir ou com um superior ou com algum soldado, você tem uma interrupção e uma respirada. Muitas das vezes aconteciam os cortes entre uma parte e outra quando são apresentados a esses personagens. A sequência final do filme, onde a câmera começa a seguir o Scofield por entre as trincheiras lotadas de soldado, ela realmente traz um impacto visual pra gente muito grande. O que muito ajuda nisso é a marcação de plano, é como que o enquadramento que é feito pelas costas do Scofield, né, e a câmera dá um boom, ela levanta e aparece todos aqueles soldados enfileirados, ele tem que atravessar aquilo tudo para poder levar a mensagem pro general. O desafio tá dentro da cara dele, o relógio tá passando, o plano de sequência ele tá nesse momento de clímax, e então ele sobe, né, dentro daquele platô do ataque, e no meio do ataque ele já
vai junto com os caras, sai correndo, explosão comendo solto, e ele correndo, trombando a galera, e corre pra cá, pra Nossa Senhora, não sei o que, aflição. Mas no final das contas, ele consegue entregar a mensagem pro general, e o general para o ataque. E quando a gente pensa que ele atingiu o objetivo, parece que ainda falta algo. Ele começa uma nova busca entre os feridos. E aí ele começa a procurar o irmão do Blake. E essa cena, pessoal, para mim é uma das que mais chamou a atenção visualmente. Assim que ele entrega os pertences do Blake para o irmão dele, você tem um gancho dramático que puxa, né, a questão do relacionamento de amizade entre o Blake e o Scofield, e aí você tem esse aperto de mão em forma de agradecimento. Quando acontece um aperto de mão, você tem um deslocamento de câmera entre o eixo 180 graus. Você meio que passa de lado. Quando você tem esse movimento, você sente a respiração do personagem e ali meio que termina a missão. A missão pessoal do Scofield, além da missão para entregar a mensagem, era encontrar o irmão do Blake. Quando ele finalmente encontra o irmão do Blake e entrega os pertences, a partir desse ponto você pode considerar que ele completou a missão. E o enquadramento final, né? Porque o quadro final é basicamente o mesmo quadro quando começou a história. Porém, você tem um Scofield completamente mudado pela trajetória desse personagem. Você consegue colocar em contraste esses dois enquadramentos, do início e do final, e ainda assim conseguir entender, né, todo esse processo evolutivo que esse personagem teve, desde o momento que a câmera começou a segui-lo até esse final, quando deixa ele descansando debaixo da árvore novamente. Uma coisa curiosa desse filme, pessoal, é que todo o trabalho de câmera que o Roger Deakins dedicou a esse filme, houve um pedido para a Arri da produção de uma nova câmera, que é a Arri Alexa Mini largo formato. Como grande parte do filme foi rodado em luz natural, essa naturalidade também que o look da câmera entrega foi crucial para chegar num ponto certo do formato visual do filme. E para o funcionamento da Alexa Mini em largo formato dentro do set, houve meses e meses de pesquisa em quais são os melhores rigs, quais são as melhores formas de usar essa câmera, qual tipo de estabilizador, que a câmera tivesse a mesma dinâmica que o Roger Deakins estava planejando ao longo do filme. Um exercício que é sempre muito legal fazer quando você assiste a um filme e gosta muito da mecânica visual que ele tem, da estrutura visual que ele tem, é assistir ele sem o som. O tipo de absorção de conteúdo que você tem é um pouco diferente, o que torna mais nítido os movimentos de câmera, como que os personagens se movimentam ao longo do quadro, e uma técnica desenvolvida que é de encher os olhos. Chegamos no fim desse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários alguma dúvida ou alguma indicação que você gostaria de fazer a respeito desse filme. Realmente é uma peça audiovisual memorável e eu acho que vai ficar aí marcado, né? Como que esse trabalho todo de câmera ajudou a gente a chegar nesses picos narrativos, né, dentro do filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.